e em ano eleitoral a tendência é que a discussão da reforma administrativa, da reforma tributária, fique para o ano que vem. A primeira parte do texto já foi enviada e prevê a unificação de tributos federais. Antes mesmo de ser enviado, um dos aspectos controversos é uma proposta aí de um novo tributo sobre transações. Isso foi até dito pelo ministro Paulo Guedes em entrevista aqui à Jovem Pan. Bom, para detalhar a possibilidade deste novo tributo, que já tem gerado aí muitas controvérsias, nós vamos conversar agora com o professor e especialista em Direito Tributário, Caio Bartini. Tudo bem, Caio? Muito obrigado pela disponibilidade em nos atender aqui na Jovem Pan. Agradeço, Afonso, a você e aos demais amigos aí da Jovem Pan. Pois é, Caio, até falei reforma administrativa aqui, são tantas as reformas, né, que estão agora em discussão e agora nós vamos nos aprofundar aí na questão tributária. A gente sabe que a primeira parte foi apresentada com essa unificação de impostos, algo mais simples, mas outras partes dessa reforma virão. E aí a expectativa é sobre essa nova CPMF, como tem sido dito, né, que é Imposto sobre Transação Financeira. E o tema, de fato, ele é muito controverso. Gostaria de perguntar para o senhor, em primeiro lugar, qual que é a visão do senhor sobre isso? É possível se pensar em um novo imposto, diminuindo os existentes, desonerando de algum lado? O que é possível pensar aí? Afonso, eu acho o seguinte, lógico, nenhum contribuinte, nenhuma pessoa, ela fica feliz com o pagamento de mais tributos. Por uma razão muito simples. O Brasil, ele já enfrenta uma alta carga tributária, nós já temos uma carga tributária altíssima, perto de outros países que nós aí temos uma influência direta. Isso faz com que qualquer crescimento, ainda mais de uma receita tributária, isso gere, por óbvio, muita desconfiança de todos. Da forma que o ministro Paulo Guedes coloca em questão sobre reforma, ele diz que se houvesse a possibilidade desse imposto sobre as transações digitais, haveria então uma desoneração sobre a folha de salários. Se for desta forma e colocarmos a transação digital tão somente da forma que foi colocada anteriormente, ou seja, nas operações digitais, e consequentemente fazer com que o empresário ele pague menos sobre a folha de salários, não é de todo ruim. O problema é que o governo já começou a sinalizar que não seria tão somente de transações digitais. De novo, começaria a se falar sobre movimentação financeira. Então, se realmente for pender para esse lado, aí nós teríamos, sim, mais uma tributação e, consequentemente, nós não vamos ter redução nenhuma de carga tributária. E é até bom falar para os nossos ouvintes, Afonso, o seguinte, não há expectativa nesse momento inicial para diminuição de carga tributária. Nós temos uma possibilidade de simplificação das obrigações administrativas. É uma simplificação do cumprimento da burocracia documental no recolhimento de obrigações tributárias. Então é aquela coisa, em vez do empresário ficar pagando vários tributos, cada qual com obrigações administrativas distintas, isso seria, de certa forma, aglutinado, o que faria com que houvesse uma melhor forma de pagamento, de arrecadação e de fiscalização. Então isso tem que deixar bem claro. Então, de todo, na pergunta que você fez, se o imposto sobre a transação digital for realmente somente sobre o e-commerce, a compra e venda, desonerando a folha de salários, não seria de todo um mal. Pois é, Caio. Você está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Ótimo. Eu queria te perguntar justamente sobre esse ponto. O ministro Paulo Guedes, ele fala justamente que uma possibilidade desse imposto sobre transações é desonerar, por exemplo, a folha de pagamento para que seja mais atrativo a geração de novos empregos. A gente sabe que, inclusive, é um momento que é de dificuldade aí de pessoas continuarem nos postos de trabalho. Esse é o argumento do ministro. Como que o senhor vê? É possível pensar numa compensação aí na folha, então? Eu seria otimista nesse sentido, Afonso, pelo seguinte, talvez
A tributação mais cruel que o empresário tenha é a tributação sobre a folha de salários. Porque você imagina, eu estou gerando empregos. Consequentemente, eu estou pagando os tributos da empresa e gerando empregos. Aí, para a contratação de pessoal, eu sou tributado além dos tributos que eu pago normalmente para a empresa. Só para que os nossos ouvintes tenham e internautas tenham uma ideia, Afonso, se eu contrato hoje um funcionário com um salário de R$2.000 mensais, juntando as obrigações tributárias, previdenciárias, administrativas e fiscais, esse empregado ele sai para o empresário em torno de R$4.100 por mês. Então, praticamente, se paga o dobro pela contratação daquele funcionário. Isso, por óbvio, desestimula a contratação formal. Por isso que nós vemos hoje uma proliferação de empresários dizendo o seguinte: olha, eu quero te contratar, mas eu quero que você abra uma empresa, você me emite nota, eu até te pago mais. Então, em vez de eu te contratar por R$2.000, eu te contrato por R$3.000. Mas todos os encargos e todas as obrigações é sua, porque você se torna um prestador de serviço, um empresário que me emite nota e presta seu serviço para mim. Por quê? Porque realmente a carga tributária na contratação de pessoal, ela é muito alta. Não só a carga tributária, mas se nós juntarmos todos os demais encargos, é muito alto. Então, se fosse realmente colocado na balança a questão de desonerar a folha, isso gerando a possibilidade de maior emprego formal, consequentemente estimulando a contratação, isso gerando mais receita para o empregado, consequentemente estimulando o consumo, que vai estimular a própria produção. Então, de certa forma, não é de todo ruim. Agora, o que nós precisamos realmente delinear é: realmente a tributação ela vai tão somente recair sobre o e-commerce, sobre o comércio digital, ou realmente vai estender sobre toda e qualquer operação que se faça com transação digital, inclusive com movimentação financeira, como acontecia com a extinta CPMF, porque aí é uma outra circunstância. Caio, e aí eu queria justamente falar um pouco sobre a CPMF, porque a gente sabe, né, se compara muito com esse tributo e aí todo mundo já não quer nem saber da história, justamente porque foi uma questão muito traumatizante aí para o Brasil. Esse imposto que vigorou de 96 até 2007 foi prorrogado por 4 vezes, mas a gente pouco sabe, na verdade, qual que é o teor da CPMF, como é que funcionava este imposto. Queria te perguntar, então, como que era a CPMF e por que essa relação sempre volta a ser feita? O Afonso, a CPMF é chamada, Contribuição Provisória de Movimentação Financeira. Na verdade, ela foi uma inicial modificação que a Constituição Federal previa, uma então chamada IPMF, era um Imposto Provisório de Movimentação Financeira. E naquele momento, então, o Supremo Tribunal Federal tinha julgado como inconstitucional criar um imposto provisório sobre movimentação financeira. Então nós tivemos uma mudança na Constituição por uma emenda constitucional e aí possibilitou-se a criação de uma contribuição que era provisória, pelo menos era para ser provisória, só que essa provisoriedade, ela durou por 11 longos anos. Então foi uma medida provisória que depois se converteu na Lei 9311 de 96 e a ideia central desta contribuição era ser utilizada para custeio na área da saúde. O problema é que, com o passar do tempo, as alíquotas elas foram aumentando e o valor que era utilizado para a saúde já não era somente para a saúde. Já começou a pegar aquele valor e as rubricas recebidas já eram destinadas para outras finalidades. Então acabou se tornando como se fosse um cheque em branco da União para que a União pudesse utilizar aquele valor para outras despesas, que não eram destinadas necessariamente para a saúde. Tanto que aquilo, de certa forma, Afonso, incorporou tão grandemente a folha de recebimento da União, que para que a União pudesse abrir mão da CPMF, ela teve que se utilizar de uma contrapartida à época.
E ela criou a chamada, então, a desvinculação das receitas da União, a chamada DRU. Essa DRU, o que era? Eu pegava uma parcela de um percentual das contribuições sociais, que eram destinadas para o atendimento da Seguridade Social. E quando eu falo Seguridade Social, a Constituição Federal diz que a Seguridade Social ela é formada por 3 áreas distintas de atuação: saúde, previdência social e assistência social. Então, os valores arrecadados eram destinados para estas áreas: saúde, previdência e assistência. Mas com o intuito de abrir mão da CPMF, o que é que a União tentou fazer de acordo? Ela falou, olha, eu abro mão da CPMF, só que eu preciso de alguma medida de compensação. E essa medida de compensação adotada à época foi a desvinculação das receitas da União sobre as contribuições sociais. Então, o que tem que se pensar hoje, quando se toma esse tipo de medida, é, primeiro, qual é o estudo de impacto financeiro orçamentário? O que é que a criação deste tributo vai gerar realmente de receita e que vai gerar incremento para o orçamento? Se esse orçamento, uma vez que se trata de um imposto, o imposto é um tributo que não gera vinculação de sua rubrica, ou seja, ele é utilizado para custeio de atividades gerais da administração pública. Perfeito. O problema é, obviamente, criar mais um tributo no ambiente que nós estamos vivendo hoje, ainda mais saindo, no meio de uma pandemia, onde nós tivemos o fechamento aproximado de mais de 500 mil empresas que realmente fecharam as suas portas e outras que estão numa grande dificuldade para pagamento dos seus empregados, para mantença da sua empresa em funcionamento. Criar mais um tributo não é um ambiente mais propício, a não ser que você tenha realmente uma contrapartida que vale a pena. Então, se for desenhado da forma que se propiciou no início, olha, é o imposto sobre tão somente compra e venda realizada pela internet, numa alíquota de 0,2%. Se for feito desta forma, criando de uma forma efetiva a desoneração de folha, tudo bem. Eu não poderia nem comparar com uma CPMF. Só que, conforme eu disse a você, o Afonso, anteriormente, o governo começou a dar sinais que não seria tão somente sobre o comércio eletrônico. Ele começou a dar sinais também que poderia incidir sobre operações financeiras. Aí sim, seria um retorno de uma CPMF agora aos moldes de um imposto, onde a União pode se utilizar desse recurso para atendimento de quaisquer despesas correntes dentro da sua folha. Muito bem, nós estamos falando aqui com o especialista em direito tributário, Caio Bartini. Caio, uma outra crítica importante a esta CPMF digital é a questão de ser um imposto aí recessivo, né? Regressivo, na verdade, que ele vai afetar então as pessoas mais pobres, né? Vai pesar mais para os mais pobres. O senhor também vê essa possibilidade? Acha que esse modelo de tributação ele tem essa, vamos dizer assim, essa distorção no meio do caminho? Afonso, quando se fala que o Brasil adota uma tributação regressiva, é importante saber o que significa isso. O nosso país, ele tributa muito consumo e produção. E ele tributa menos renda e propriedade. Então, o que acontece na prática? Quando a gente fala de consumo, se você aumenta, por exemplo, o valor do arroz, se você aumenta as alíquotas sobre feijão, se você aumenta alíquotas sobre frango, sobre carne, é óbvio, tanto a pessoa mais favorecida quanto a menos favorecida, ela está consumindo. E, consequentemente, a pessoa que não tem tanta condição econômica, ela acaba sendo muito mais onerada daquela que tem maior condição econômica. Por isso que nós falamos que o Brasil, ele acaba sendo adotado uma tributação regressiva.
Porque em vez de tributar mais a renda, e em vez de tributar mais as propriedades, entre outras operações, ele acaba tributando mais consumo e acaba tributando mais produção. E aí eu friso novamente. Se a ideia original do governo seja tributação sobre e-commerce com uma alíquota de 0,2%, como se previa originalmente, eu não poderia dizer que isso vai atingir a classe mais pobre, menos favorecida. Por quê? Porque você imagina, Afonso, que a pessoa faz uma compra pela internet com um valor de R$100. Pela sistemática inicialmente adotada, o valor do imposto seria em torno de 20 centavos. Não seria algo que se sentiria demasiadamente. Se a pessoa fosse uma pessoa mais abastada e fizesse uma compra mais alta pela internet, uma compra de R$1.000, essa pessoa pagaria, a título desse imposto, R$2, o que também não seria algo absurdo. Agora, o grande problema é justamente toda e qualquer movimentação financeira. Porque se realmente a incidência se der sobre toda e qualquer movimentação financeira, é óbvio, tanto a pessoa mais favorecida e aí quanto a pessoa menos favorecida, ela terá uma tributação ainda maior. Por quê? Porque a pessoa ela vai no banco, qualquer espécie de saque, de depósito em conta salário, qualquer movimentação que ela faça, se a incidência for de forma acumulativa, incidindo alíquota sobre alíquota em qualquer movimentação, ela vai ter perda de riqueza. Ela já não tem um grande ganho. E se realmente incidir, não sobre o e-commerce, mas sobre qualquer movimentação financeira, aí sim eu acredito numa regressividade e creio que a pessoa que não tem a condição econômica acabará sendo, consequentemente, muito mais tributada do que aquela que tem a condição. Caio, e aí do ponto de vista do investidor, ele vendo essa discussão, como é que ele pode se comportar aí em trazer, né, divisas, fundos para o Brasil? Ele fica mais receoso? Essa discussão, como é que bate no mercado financeiro? Afonso, é preocupante pelo seguinte: o Brasil já tem um problema sério de segurança jurídica nas decisões. Então hoje, tanto o investimento interno quanto o investimento externo, ele já fica tendencioso a não aumentar justamente pela total insegurança jurídica que se demonstra em várias operações. Então é óbvio, se o Brasil não tomar uma postura única, uma postura eficaz, mas dizendo definitivamente como vai agir, e sem que isso seja depois alterado, é fato que isso afugenta investimento. A pessoa, ela quer ter condições de saber que o dinheiro aplicado ou qualquer espécie de investimento realizado, ele vai ter aquela tributação com transparência. Ele quer saber que aquela tributação naquele país sofre de neutralidade, ou seja, ele não vai precisar fazer N engenharias ou planejamentos para se pagar menos. Ele vai ter a transparência de saber o quanto ele está aplicando e o quanto ele paga de tributação, que é o que se quer. Nós queremos uma tributação que seja transparente. Nós queremos uma tributação que adote uma neutralidade, em que a pessoa, quando for aplicar no país, mesmo que seja um investimento interno próprio ou um investimento externo, que se tenha condições reais de se aferir o quanto será tributado. Porque hoje isso, Afonso, implica no que nós chamamos de custo Brasil. Então, quando a pessoa vai investir aqui, a pessoa ela fala, tá, eu preciso saber o seguinte: primeiro, qual é a burocracia para que eu mantenha aqui um determinado investimento, uma empresa? O quanto eu vou ter de carga tributária? Qual é o imbróglio que eu tenho na contratação de pessoal? Então, o custo Brasil, ele vai justamente analisar todos esses fatores. Então, quanto maior a transparência,
para que o investidor saiba o quanto ele vai ser tributado, de que forma ele vai ser tributado e que as regras do jogo serão mantidas durante o jogo, isso é que traz segurança para que eu tenha um maior investimento tanto interno quanto externo. Então, essa colocação que você trouxe, somente o investidor externo e também o interno terá a segurança se houver uma real transparência daquilo que vai ser tributado daqui para frente. Caio, agora eu vou falar uma palavra-chave nessa nossa discussão, que é ambiente de negócios. Uma reforma tributária bem conduzida, bem feita, pode gerar um bom ambiente de negócios, mas se também alguma coisa desandar, isso pode ter um tiro pela culatra, né? Você não tem a dúvida disso. Nós já falamos, Afonso, de reforma tributária há muito tempo. O que tem que ficar claro é o Brasil, ele tem um sistema de tributação em termos de cumprimento de exigências administrativas muito complexo. Nós temos aí, imaginando, por exemplo, nos estados e nos municípios. Então vamos pegar os dois tributos mais importantes, tanto para os estados quanto para os municípios. Para os estados nós temos o ICMS, para os municípios nós temos o ISS, o Imposto sobre Serviços. Então você imagina que nós temos o ICMS, uma lei nacional que estabelece um regramento geral. Só que cada estado da federação, mais o Distrito Federal, cria o seu próprio regulamento. Então você imagina que nós temos 27 regulamentos distintos. Aí nós pegamos os municípios. Por mais que nós tenhamos uma lei nacional que estabeleça o regramento geral para as municipalidades, nós temos 5.570 municípios, cada qual criando o seu próprio ISS e a sua própria legislação de regência, com várias obrigações. Então é óbvio que todo e qualquer ambiente de reforma que simplifique todo esse imbróglio, ele é muito bem visto no ambiente de negócios. Na quarta-feira agora dessa semana, o governo federal ele publicou a Lei Complementar 175, promovendo uma alteração na legislação do ISS, determinando, por exemplo, que agora todo o valor a ser pago de ISS deve ser recolhido no município de destino e não mais no município onde a empresa tem a sede da sua prestadora de serviços. É óbvio que esse ambiente de transação ele vai se dar em pelo menos 3 anos. Então, a partir do ano de 2021, vai ter um percentual que ainda vai permanecer com o município sede da prestadora e o outro percentual maior já para o município onde foi prestado o serviço. E essa transação ela se dará no todo em até 3 anos. Isso já favorece o ambiente de negócios para prestadores de serviço e, consequentemente, para os municípios menores, que acabavam ficando com baixa arrecadação. Por quê? Porque grande parte das empresas prestadoras de serviço, as grandes prestadoras de serviços, sempre ficaram sediadas em grandes municipalidades. E agora, na verdade, isso não vai importar, porque o que eu vou levar em consideração é o local onde o serviço é prestado. Isso favorece o ambiente de negócios? Favorece. Isso faz com que nós tenhamos uma melhor análise do cumprimento das obrigações? Sim, até mesmo porque essa lei complementar, ela vai estabelecer um comitê gestor do cumprimento de obrigações acessórias, que são as obrigações administrativas de ISS, com a finalidade de criar um padrão nacional. Então, em vez de nós termos 5.570 legislações distintas para recolhimento de ISS, cada qual pedindo uma guia diferente, cada qual exigindo uma burocracia diferenciada,
nós teremos um padrão nacional. Isso é ótimo para o ambiente de negócios. Nós tivemos também uma entidade associativa, assim como as entidades associativas da fiscalização, que apresentaram perante o Congresso Nacional o Simplifica Já, que também é uma ideia de simplificação do ICMS e simplificação das obrigações de ISS. Então, qualquer reforma nesse sentido, Afonso, é óbvio que melhora o ambiente de negócios, mas eu friso aquilo que você colocou, tem que ser algo transparente. O cidadão, o empresário, ele está cansado de se enganar, de começar de uma forma e, de repente, no meio do jogo, mudar a concepção. Então, se nós fizermos de uma forma definitiva um ambiente de várias reformas, que não existe uma única reforma redentora, não existe uma reforma tributária salvadora. É um conjunto de várias reformas. Mas, se esse conjunto de reformas acontecer, sem dúvida nenhuma, isso vai melhorar o ambiente de negócios e, sem dúvida nenhuma, o Brasil se coloca aí entre uma das grandes economias do mundo. Caio, rapidamente para a gente fechar, mais uma pergunta que não quer calar. Eu abri até a entrevista dizendo, né, ano eleitoral. O senhor acha que vai ter ambiente para que a discussão da reforma tributária avance neste ano ou ela deve se arrastar ainda um pouco mais, ficando aí para 2021? Eu creio, Afonso, que ainda vai durar um pouco mais, porque conforme você tinha colocado até no início da entrevista, e você não errou, teve a apresentação também da reforma administrativa. Sim. Então são duas coisas que estão pendentes. E parece-me que está chamando mais atenção agora, até mesmo porque envolve critérios de estabilidade de servidor público, envolve vários outros critérios da chefia do Poder Executivo na modificação de todo o arcabouço da administração pública federal. Talvez até a reforma administrativa ela acaba tendo um melhor protagonismo até o final desse exercício financeiro do que a própria reforma tributária. Então eu creio, está certo que o governo federal pretende que as duas reformas caminhem em conjunto, mas eu creio que primeiramente deve começar as discussões da reforma administrativa e talvez a única coisa que passe a ser discutida seja o projeto de lei complementar apresentado pelo ministro Paulo Guedes com a finalidade de fundir COFINS e PIS. Talvez, como se trata de uma lei e não de uma emenda constitucional, talvez seja se fácil ser aprovado do que nós jogarmos agora uma emenda constitucional para ser aprovada. Perfeito, nós falamos aqui com o especialista em direito tributário, Caio Bartini. Caio, muito obrigado pela entrevista, pelos esclarecimentos, uma ótima noite, bom fim de semana e até a próxima oportunidade. Para você também, Afonso, para todos aí da Rádio Jovem Pan e para os nossos internautas e ouvintes. Muito obrigado. Agora, 11 horas e 32 minutos, vamos fazer um...